Olá, curiosos! Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos explorar a relação entre grandes construções e seus fracassos. Os humanos têm uma necessidade quase insaciável de criar, mas às vezes essas obras se tornam um fardo. Hoje falaremos sobre 10 megaconstruções que falharam, se tornando verdadeiros monumentos ao erro. Essas histórias nos fazem refletir sobre os riscos envolvidos em projetos grandiosos. O que acontece quando o sonho se torna um pesadelo? Exploraremos exemplos que nos mostram as promessas não cumpridas e os custos exorbitantes de tais empreendimentos. Prepare-se para descobrir lições valiosas escondidas por trás de cada uma dessas megaconstruções falidas. Vamos nos aprofundar na história do Aeroporto Central de Ciudad Real, uma megaconstrução que prometia revolucionar a aviação na Espanha. Inaugurado em 2008, o aeroporto foi um feito impressionante, projetado para atender milhões de passageiros. Mas havia um grande problema. Ele foi construído a 200 km de Madrid, longe de qualquer centro populacional significativo, um local isolado. Enquanto isso, o aeroporto de Madrid continuava a prosperar, capturando a maior parte do tráfego aéreo da Espanha. Com uma infraestrutura cara e expectativa alta, o que parecia ser um grande passo tornou-se um peso financeiro. O aeroporto rapidamente enfrentou dificuldades financeiras, com voos escassos e uma baixa taxa de ocupação. Em um curto período, o que deveria ser um símbolo de progresso se tornou um exemplo de desperdício. Fechado em 2012, o aeroporto se tornou um símbolo das megaconstruções mal planejadas que não cumpriram suas promessas. O caso do aeroporto de Ciudad Real levanta questões importantes sobre planejamento e viabilidade em grandes obras. Quais lições podemos tirar desse exemplo? A análise cuidadosa é essencial antes de iniciar projetos ambiciosos. É crucial entender as necessidades reais da população e se há demanda antes de investir milhões em infraestrutura. Prepare-se para explorar mais exemplos de megaconstruções e as lições que podemos aprender com elas. O projeto T-World em Dubai foi uma ambiciosa tentativa de criar ilhas artificiais em formato de mapa-mundi. Construído com um investimento de 13 bilhões de dólares, a visão era de um destino de luxo e opulência. Mas a crise financeira de 2008 transformou esse sonho em um pesadelo. As ilhas projetadas para serem um paraíso acabaram se tornando um cemitério de areia. O grande investimento não se traduziu em demanda real, mostrando falhas no planejamento. A visão de Dubai como um centro global se via comprometida pelo fracasso das ilhas. Os investidores e planejadores enfrentaram grandes perdas e críticas pela ousadia do projeto. A história do T-World é um alerta sobre a importância de alinhar visão e realidade. Assim como o aeroporto de Ciudad Real, cada megaconstrução carrega lições sobre planejamento. Em ambos os casos, a falta de análise de viabilidade foi evidente. Esses projetos grandiosos refletem anseios humanos de transformação e progresso. Mas é crucial que esses anseios venham acompanhados de pesquisas sólidas. A história do T-World ensina que visão sem planejamento é um convite ao fracasso. Após a crise, algumas partes das ilhas começaram a ser compradas de volta para novos projetos. Empreendimentos menores e focados em sustentabilidade surgem como alternativas viáveis. Esses novos projetos refletem um desejo de harmonia entre natureza e urbanização. As ilhas do T-World nos instigam a refletir sobre o custo do progresso. O que podemos aprender com esses erros? A resposta está em um planejamento consciente. Devemos considerar as necessidades reais da população e o impacto ambiental dos projetos. Examinando outros casos de megaconstruções, a reflexão se torna ainda mais necessária. Cada projeto conta uma história e precisamos escutar essas vozes. A história do T-World é um capítulo, mas não o único em uma narrativa mais extensa. Portanto, continuemos nossa jornada pelo mundo das megaconstruções e suas lições. No próximo ato, vamos explorar outro projeto que levou a lições valiosas sobre planejamento e execução. Retornamos à França, onde a linha Maginot foi erguida com grandes expectativas. Uma fortificação colossal, projetada para ser a linha de defesa imbatível. Custando cerca de 9 bilhões de dólares, a linha Maginot representava um investimento monumental em segurança nacional. Seu conceito era audacioso. Através de vastos bunkers e armamentos pesados, a França acreditava que estava protegida de qualquer invasão. Porém, essa confiança era ilusória. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, as expectativas foram completamente desfeitas.
os alemães simplesmente contornaram a fortificação pela Bélgica. A linha Maginot, que prometia ser intransponível, se tornou um símbolo de falha. Uma lição amarga sobre a importância da flexibilidade no planejamento. Enquanto as forças alemãs avançavam, a França se via em um estado de vulnerabilidade. A linha havia falhado em sua promessa de segurança. Os defensores, confiantes na proteção das fortificações, foram surpreendidos. A linha Maginot se tornou um ponto fraco na defesa nacional. Esse acontecimento levou a uma reflexão crucial: a segurança não pode ser construída apenas sobre estruturas físicas, mas também sobre estratégia adaptativa. Após a guerra, a história da linha Maginot se tornou um estudo sobre o fracasso do planejamento rígido. A importância da agilidade foi amplamente reconhecida. Essa reflexão ressoou ao longo das décadas, influenciando como os países planejam suas defesas. A adaptabilidade se tornou essencial. Assim, a linha Maginot permanece como um marco histórico, um exemplo do que ocorre quando o planejamento ignora a incerteza do futuro. Neste ponto culminante, refletimos sobre como a história molda nosso entendimento e nos ensina sobre a importância de estar preparado para o inesperado. À medida que refletimos sobre a linha Maginot, percebemos que a obsolescência das fortificações não é apenas física, mas também estratégica. Olhando para outras lições da história, notamos que muitas vezes as grandes estruturas falham em se adaptar às mudanças no cenário bélico. Essas falhas nos lembram que a verdadeira força está na capacidade de se reinventar e aprender com os erros do passado. Cada construção icônica carrega consigo não apenas a memória de sua época, mas também o eco de suas falhas e limitações. Assim, ao estudarmos a história, devemos questionar não só as vitórias, mas também os fracassos que moldaram o nosso presente. Nessa jornada, somos desafiados a considerar o que podemos aprender para não repetir os mesmos erros.